Paz seja convosco. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2022. Hoje é domingo, de quinta para sexta. O Senhor me concedeu um sonho e eu anotei no bloco de notas do celular esse sonho para que eu pudesse vir relatar e não esquecesse nada do que eu vi nesse sonho. Eu sonhei que eu estava na casa de uma amiga minha e que era um quintal muito grande. Era um quintal, um jardim, né? Bem grandão. E que o filho dela ia me levar até o portão para que eu fosse embora. E essa extensão gigante de jardim dela, ele era fechado por cerca viva, arames. E nesses arames nasciam folhas, flores. E aqui, onde eu moro, a gente chama de cerca viva. E como era uma cerca viva alta, a gente não conseguia ver o que estava do outro lado, do lado de fora. Então, a gente conseguia ouvir muitos homens falando. Todos os homens falando ao mesmo tempo, mas a mesma frase. Eram frases de ordem. E nós escutamos que esses homens, eles falavam assim: todo mundo com as mãos atrás da cabeça e deitem no chão. E como eu escutava vozes de muitos homens dando essa ordem, eu falei para o filho da minha amiga, eu falei assim: vamos fazer a mesma coisa, ainda que eles não estejam nos vendo, vamos fazer, porque se eles mandaram deitar no chão, alguma coisa vai acontecer. E nós fizemos exatamente a mesma coisa, mas essas pessoas não nos viam, porque a cerca viva não permitiam com que esses homens nos vissem. Então nós deitamos e colocamos a mão atrás da cabeça. E houve um barulho muito grande, uma explosão muito grande mesmo. Quando aconteceu essa explosão, eu esperei, como o filho da minha amiga, ele é um rapazinho, tem 10, 11 anos, então eu instruí a ele o que ele ia fazer. Eu falei assim: vamos esperar um pouquinho, fica quieto, vamos esperar, vamos ver para onde que esses homens vão, e aí sim, nós vamos nos levantar. Esperamos um pouco, não escutávamos mais barulho, não escutávamos mais vozes alguma, e atravessamos, fomos para o outro lado da cerca viva. Quando nós fomos para o outro lado, tinha muita gente morta. Praticamente a cidade toda morta. Foi uma explosão, como que eu posso dizer? Era uma explosão programada no mundo inteiro. No mundo inteiro. Aqueles homens, eles estavam amando de alguém, dando essa ordem para que todos colocassem as mãos atrás da cabeça e para que se deitassem. E foi como se fosse uma bomba atômica, algo nesse tipo, só que foi simultâneo essa explosão. E muitas pessoas, no mundo inteiro, morreram. Conforme nós andávamos pela cidade, eu via muita casa destruída, era muita destruição, era fumaça, era carro. E era um mar de gente morta. A gente tinha que andar desviando, muitas vezes até que pisando praticamente nos corpos, porque era muita gente morta. Era uma quantidade terrível. E eu queria saber se a loja a qual eu trabalho, se tinha sido explodida também, porque eu só via escombros, só via muita destruição, muita gente morta e muita destruição. Eram pouquíssimas as pessoas as quais que eu via viva. Então nós fomos, eu e o filho da minha amiga, passamos em frente à loja a qual eu trabalhava e não era a fachada da loja que eu trabalhava, mas ela estava em pé. E as outras ao redor estavam todas demolidas, viraram todas pedras. Só que as pouquíssimas casas as quais eu vi que estavam intactas, que estavam inteiras, tinham o desenho de um peixe. E eu falava para o filho da minha amiga, eu falava assim: esse símbolo é o símbolo do cristianismo. Então, poucas casas, poucos comércios que tinham aquele desenho daquele peixe, eu falava que era o símbolo do cristianismo, que ali habitava ou era de propriedade de um cristão. E essas casas, esses comércios, eles não tinham sido demolidos. Estava lá desenhado o peixe, o símbolo de um peixe. Eu lembro que no sonho já não era mais o filho dessa minha amiga, era o filho de uma outra amiga que tem o mesmo nome. E nós fomos para uma rodoviária e quando nós entramos no ônibus, nós tentávamos sair dessa cidade, mas nós não conseguíamos, porque tinha um grupo de pessoas, pareciam africanos, com vestes africanas, com utensílios africanos, e eles faziam danças e não deixavam com que nós saíssemos da cidade.
E nós, por alguns momentos, nós ficávamos admirando aquele povo dançando, aquela cultura diferente, mas nós sabíamos que era um ritual, e era um ritual para o mal, não era algo para o bem. Só que em alguns instantes, se a gente ficasse olhando muito, a gente era meio que hipnotizado por aquilo. E até que desceram alguns homens do ônibus e conseguiram impedir com que essas pessoas ficassem dançando na frente do ônibus para que nós não fôssemos hipnotizados. E nós saímos da cidade e eu lembro que no meu sonho eu entrei num lugar como se fosse um banco, um caixa eletrônico de banco. E eu vi uma amiga minha retirando o dinheiro. Ela retirava o dinheiro e quando eu me virei, como se faltasse uma parede naquela sala que nós estávamos. Em vez de ter 4 paredes, tinham só 3. E eu olhava para o céu, olhava para o horizonte, onde não tinha parede, e eu via um arco-íris. Um arco-íris, e esse arco-íris ele vinha descendo, descendo, até ficar na reta da onde nós estávamos, daquela salinha que nós estávamos, como se fosse um banco. E quando esse arco-íris veio descendo, ele estava envolto de nuvens. E o arco estava bem certo. Um arco-íris e algumas nuvens. E quando eu vi, eu comecei a chorar, eu me ajoelhei. Eu me ajoelhei e comecei a falar em mistérios. E eu via um castelo todo de ouro e via uma cidade. Mas esse castelo ele era muito grande, ele era muito bonito, era reluzente, era como se fosse uma luz, mas não uma luz branca, como em alguns sonhos eu já vi um homem revestido de uma luz branca. Era uma luz meio amarelada por causa do reflexo do ouro. E uma voz falava para mim: aquele que não estiver preparado não fará parte da Nova Jerusalém. Eu sei que vai ter pessoas que não acreditam, são pessoas que não vão acreditar, mas assim, eu só estou passando aquilo que o Senhor me permitiu ver, foi algo muito real. Quem está aqui no canal, que me conhece há mais tempo, sabe que eu não sou de brincar com as coisas de Deus. Às vezes eu demoro para vir aqui no canal postar vídeos, porque se eu não sinto algo que o Senhor está falando comigo, se for para eu vir aqui no automático para fazer vídeo, eu prefiro não vir e não fazer. Mas eu precisava compartilhar esse vídeo. E o Senhor, ele, depois desse sonho, o Senhor ele vem ministrando no meu coração Apocalipse 3:11, que diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Nos dias que nós estamos vivendo momentos, nós estamos vivendo tempos em que o mundo traz atrativos para que nós venhamos nos distrair na nossa caminhada, no nosso foco. E por vezes nós achamos que não tem problema, é só uma coisinha, é só um pouquinho, é inofensivo, e nós estamos sendo hipnotizados por artimanhas do inimigo. A palavra do Senhor fala que o Senhor ele vem sem demora, muito próximo, Jesus está voltando. Nós precisamos guardar o que nós temos para que distração nenhuma venha roubar aquilo que o Senhor tem guardado para as nossas vidas, a nossa coroa. Nós não vivemos mais no tempo de vivermos distraídos com coisas, com pessoas, com situações, para que nós não venhamos perder a nossa coroa. O inimigo, ele não está brincando de ser inimigo. E está destruindo a casa de muitos que se dizem cristãos. É o tempo de nós nos levantarmos com posicionamento de verdadeiros cristãos. Aquele a qual talvez esteja frequentando igreja, talvez diga que é do Senhor, mas que está sendo hipnotizado por coisas que não provêm dos céus, aqueles não farão parte da Nova Jerusalém. É momento de santificarmos, é momento de acordarmos do sono da distração, porque o Senhor muito em breve vai voltar. E nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Deus abençoe, paz seja convosco.